Vou convidar sua última testemunha, doutor Geraldo Prado. Eu convido a escritora, professora e filósofa Márcia Tiburi. Agradeço à professora, filósofa, escritora Márcia Tiburi a sua presença. Eu lerei um trecho do que eu proponho que seja, se não um quesito a ser dirigido aos jurados, pelo menos uma reflexão da presidência aos jurados que a acusação pretende fazer, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse trecho que eu estou propondo para os jurados e para a presidência. Mas antes, eu, me beneficiando da sua expertise no campo da linguagem, e porque tem relação direta com aquilo que eu vou lhe perguntar, eu quero deixar registrado que negros, mulheres, a população originária, nós talvez não devêssemos tratá-los como minorias, mas como grupos minorizados, porque eles são maioria. Eles são minoria no discurso, nesse discurso dominante, mas não são minoria na realidade. E a questão que eu coloco para concluir a inquirição das minhas testemunhas, a questão que eu coloco à professora é a seguinte: pela acumulação de poderes insuscetíveis de controle e seu exercício por organizações de comunicação social, em concurso com setores políticos derrotados no último pleito presidencial, em flagrante desrespeito ao princípio democrático, valendo-se tanto essas empresas de comunicação social, como estes grupos políticos e econômicos derrotados na última eleição presidencial, de modo disfarçado, de modo, às vezes, notório, da instrumentalização do preconceito machista para insuflar na população sentimento de ódio à presidente da... É uma mulher e cometeu um ato que eu acho que foi de afronta radical ao machismo vigente, que foi ter se autodenominado presidenta. Ela ofendeu muita gente. Dilma, no momento em que se autodenominou presidenta, ainda que ela nunca tenha se dito feminista, em que ela, mesmo não tendo esse tipo de autodenominação, ela fez a coisa, né? Ela chegou e disse: eu sou presidenta. E insistiu que a chamassem de presidenta. E aí, eu já vi muita gente com muito ódio da Dilma Rousseff se dizer presidenta, dela colocar esse A praticamente maiúsculo, praticamente um A alfa, nessa sua autodenominação. A máquina misógina funciona de um jeito terrível, ela sempre funciona por heterodeterminação, heterodenominação. Então, que uma mulher chegue e diga eu sou isso, eu não sou aquilo, ou chegue e diga eu sou feminista, ou eu sou vadia, ou eu sou presidenta, é tudo da mesma linha, digamos assim. A gente está dentro do mesmo campo, do mesmo exercício de linguagem, que vai contra um jogo de linguagem machista. Então, Dilma, nesse simples ato de se autodenominar, ela rompeu com o jogo de linguagem machista e ofendeu muita gente. Então, isso foi um ato simbólico dos mais importantes, a meu ver, assim, dos muito decisivos, porque nesse golpe, além da Dilma, vírgula, eleita, vírgula, reeleita, vírgula, presidenta, nós temos também uma Dilma culpada. Essa Dilma culpada se apresenta, então, nessa linha em que, digamos, vários afetos, vários aspectos fundamentais na construção da linguagem vão aparecendo. Então, Dilma culpada. A gente sabe, todo mundo sabe, que além de Dilma ter sido guerrilheira, Dilma, enfim, é petista, Dilma tem todo jeito, todo histórico de uma comunista, ou pelo menos de uma socialista, e a gente sabe muito bem que o patriarcado é a expressão de... vamos dizer assim, a expressão que usa a questão gênero, ou que toca na questão gênero, daquilo que é o jogo próprio do capitalismo. Então, o que
racismo, a partir de um rebaixamento do seu corpo, é o trabalhador, é o negro, é o quilombola, é aquele que, segundo fascistas da nossa política atual, é tudo que não presta. Então, existe essa marcação. E a presidenta Dilma Rousseff, ela se insurgiu, digamos, contra essa marcação, mas nesse ato em que ela se disse, além de ter sido eleita e reeleita, se disse presidenta, ela se insurgiu contra essa marcação e foi imediatamente como que culpabilizada nesse lugar em que essa marcação, digamos, tem a sua vigência. Então, ela foi culpabilizada antes mesmo, e isso aqui que a gente está vendo no Brasil, o golpe atual é o efeito disso, né? Antes mesmo de ter sido julgada, já é culpabilizada por ser mulher. Então, ela é culpabilizada por ser mulher, por ser incompetente, por ser do PT, por ser guerrilheira, por ser honesta, como todo mundo tem visto que tem acontecido. E a gente pode dizer também que, a meu ver, nesse caso, o machismo, assim como o capitalismo, ele vem a ser a melhor de todas as estratégias políticas que nós vivemos ao longo da nossa história. Vocês querem um jeito melhor de evitar que metade da população do mundo entre nos jogos de poder, do que naturalizando esses objetos, esses seres, dizendo que eles são, então, impotentes ou incapazes para o poder? Dizendo que eles têm uma natureza que não é adequada ao poder? Ou seja, como se constrói uma mulher e se diz a essa mulher e a esse ser que foi construído desse jeito que ela não pode chegar no poder? Então, é óbvio também que Dilma Rousseff, nesse lugar, ocupando o cargo máximo do Brasil, do país, enfim, nesse momento, enfim, desse país golpeado, Dilma Rousseff se colocou ali como uma figura absolutamente inadequada. Ela tinha que ser punida antes, né? Dentro desse grande jogo, dessa grande estratégia política que é o machismo. Eu acho que nessa questão da sua culpabilização, a gente pode acrescentar um outro epíteto aí. Dilma foi também estuprada. Dilma a estuprada. Em que sentido estuprada? Estuprada politicamente, sem falar que Dilma foi torturada. Dilma Rousseff foi torturada. No dia 17 de abril, nenhum de vocês vai esquecer um dos seus maiores perseguidores, dos seus maiores estupradores em potencial, aquele deputado se chama Jair Bolsonaro. Ele fez um grande elogio. Ele fez um elogio fascista, machista e perverso do comandante Ustra, que seria uma figura que, enfim, torturou Dilma Rousseff, elogiou-o na condição de terror de Dilma Rousseff. E, nesse caso, nós não podemos esquecer que ali havia todo um jogo simbólico, machista, fascista, estuprador e torturador contra a figura de Dilma. E o lado perverso é o possível gozo satânico, enlouquecido, enfim, dessa figura que é esse deputado. Bom, podemos falar disso. Aliás, como exemplo também da corrente, acho que todo mundo viu isso, vocês devem lembrar de desses artefatos publicitários que eram usados nos carros. Dilma Rousseff apareceu várias vezes pelas ruas, a imagem de Dilma Rousseff com as pernas abertas e no carro, adesivada no carro, e uma bomba de gasolina vinha e colocava entre as suas pernas, a bomba fálica, a bomba peniana, vinha e se colocava dentro da sua suposta, da imagem da sua vagina, na forma de um estupro também publicitário. E o povo brasileiro, que parou de pensar há muito tempo, na mesma época em que Hitler cometia lá os seus atos nazistas, o povo brasileiro parou de pensar, talvez muito antes disso, talvez não tenha sido dada a chance ao povo brasileiro de pensar, seguiu citando e fazendo e colando esse tipo de adesivo por aí, sem falar do evento aquele do estádio em que também se mandou a presidenta da República tomar no cu. E acho que é bem importante a gente lembrar desses fatos, porque a presidenta Dilma Rousseff foi muito massacrada nesse lugar de pessoa pública, de pessoa humana, de presidenta, mas também nesse lugar
de mulher violentada, de mulher estuprada, de mulher, enfim, marcada pelo fato de ser mulher. Eu gostaria de acrescentar aí um outro elemento que eu acho bem importante, que é a condição, então, que, a meu ver, faz muito sentido, e eu não sei até que ponto que as pessoas têm se ligado nessa questão. Nós temos aqui no Brasil falado muito dos discursos de ódio, e a gente tem visto, então, o discurso de ódio em relação ao PT, aos comunistas, às pessoas de esquerda, quem defende direitos humanos, a todos aqueles que sejam indígenas, ou que sejam quilombolas, ou que sejam pessoas que moram em favelas, periferias, mulheres, enfim, a gente vê um discurso de ódio profundo, e um discurso de ódio que preocupa a todos no momento em que a fascistização se torna cada vez mais espetacular. Mas eu gostaria de colocar em cena um outro afeto que eu acho que é infinitamente mais profundo do que o ódio e que pegou muito para cima de Dilma Rousseff. E aí vou colocar um outro epíteto para a gente pensar, que é a Dilma invejada. Acho que a gente tem que pensar muito no afeto da inveja em vigência no Brasil atual. Nesse sentido, vou colocar a questão mais ou menos assim. Dilma Rousseff teve um vice-presidente, hoje, seu usurpador, um traidor, que é um mico na política brasileira. Todo mundo, ao ouvir falar de Michel Temer, sente vergonha alheia. Ele hoje em dia nós dizemos fora Temer, mas a gente diz fora Temer meio que tomados por um sentimento de vergonha alheia, de ridículo político. Ninguém se conforma que um homem que foi recebeu o troféu, ou se não recebeu, deveria receber o troféu dos menos votados do seu partido, do PMDB, que, aliás, é um partido que sempre consegue fazer presidentes sem serem eleitos. Então, esse homem que é invotável, esse homem que não tem voto, esse homem conseguiu se tornar presidente de que jeito? Eu fico sempre pensando como é que ele pegou carona na chapa da Dilma Rousseff, eleita com 54% dos votos necessários num processo legítimo. Aliás, a gente fica sabendo que o nosso voto não vale nada, porque na hora em que a gente votar em alguém que as elites brancas, do homem branco europeu colonizador, não quiser que isso aconteça, a gente sabe muito bem que haverá um golpe no Brasil. Então, vocês fiquem tranquilos, vão treinando. Mas o que eu coloco, tem uma coisa que eu tenho observado muito, é a iconografia que surge, não só os memes, mas toda uma encenação, toda uma aparição de imagens nesse território. E eu tenho uma imagem nesse território, enfim, do espaço dos meios de comunicação, enfim, no campo, enfim, da história das imagens, do local das imagens na nossa cultura. E eu tenho uma imagem que eu sempre achei muito importante, que é uma imagem que surge num meme, não sei quem foi o gênio da iconografia da internet que fez, que é aquela imagem que a cabeça de Michel Temer aparece no corpo de Dilma Rousseff com o vestido da posse. Não sei se vocês lembram dessa imagem. Eu acho que essa imagem é das mais importantes também para a gente pensar a iconologia do golpe, ou iconografia do golpe, que é muito fundamental. Temer nunca poderia ser presidente da República, a não ser por meio de um golpe. O filho o Abinóxio, filho do vovô, também nunca poderia ser presidente da República, tanto que perdeu a eleição. Eu fico pensando, esse homem branco europeu, o natural herdeiro desse lugar fantástico que é o poder, sempre desejado por todos os homens, e as pessoas riem quando a gente fala isso, mas os homens gostam do poder e querem o poder para eles, e quando as mulheres comparecem ao poder, elas são sempre tratadas como intrusas, inadequadas e indevidas. E eu imagino o ódio que essa mulher, que é uma mulher que não representa aquela figura adorada pela mídia golpista, que é a bela recatada e do lar. Então,
imaginem só o ódio que esses homens que batem em mulheres, que compram mulheres, que espezinham mulheres, devem sentir de Dilma Rousseff, que não é uma figura que nunca teve assim grandes jogos de simpatias, é uma pessoa que fica na dela, e foi a presidente que foi, continua sendo a presidente, ainda que seja hoje uma presidente afastada. Presidenta, vamos sempre lembrar. Bom, gostaria de dizer o seguinte, a mídia golpista, os estupradores em potencial, os machistas de plantão que deram o golpe, eles sempre vão olhar para uma mulher como a bela, recatada e do lar, desejar essa mulher no seu corpo rebaixado de sensual, gostosinha, bonita, e esse tipo de adjetivo que se usa por aí, é a bela, recatada e do lar. Mas, em relação a Dilma Rousseff, o olho, o desejo que preside esse olho, não é mais um desejo, é uma inveja, é o olhar do impotente, digamos, assim como o desejo é ativo, a inveja, ela é uma impotência para o desejo. Então, se olham para a bela, recatada do lar com um desejo de estuprador, olham para a presidenta Dilma Rousseff com uma inveja descabida, e como não vão poder, porque ela se protege, estuprá-la fisicamente, estupram-na simbolicamente. E ela é retirada, então, do seu cargo, do seu lugar. A inveja é masculina. A covardia é masculina. E a presidenta é mulher. Tem uma coisa que eu quero muito colocar, e eu não posso deixar esse momento sem dizer, é que a presidenta Dilma também foi tratada, num nível, então, menos institucional e mais cotidiano, mas muitas vezes também nos discursos de jornalistas, de economistas, essa expressão apareceu, ela foi tratada como aquela mulher. As pessoas pararam de dizer, havia pessoas que não conseguiam dizer presidenta, e havia pessoas que não conseguiam dizer Dilma, e nem Dilma Rousseff. E diziam aquela mulher, como se ela fosse um demônio, como se ela fosse uma bruxa. Isso, para mim, também é um fato assim, bem importante, que faz parte dessa misoginia que, para responder à sua pergunta, se transformou numa espécie de razão de Estado. Quando o governo golpista se coloca, ocupa esse lugar que não é seu democraticamente, ele chama apenas ele chama um ministério, enfim, de homens brancos, homens brancos que não sabem que também são colonizados, né? Porque esse aspecto eles devem sempre esquecer, e fecha, aniquila, interrompe, acaba com vários ministérios importantes, inclusive o Ministério da Cultura. O Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, acaba com tudo aquilo que teria a chance de inscrever esse governo num lugar, digamos, mais contemporâneo da democracia. Que esse governo não entenda nada de democracia é uma coisa muito simples de se ver no momento em que essas práticas autoritárias aparecem. Mas me estarrece que esse governo, além de tudo, não tenha a vontade histórica, sempre vista em todas as ditaduras, de manter uma aparência de democracia. A gente está vivendo um momento de alto cinismo do golpe. O golpe é cínico, porque o golpe não se disfarça. O golpe nem tenta manter as aparências. E não precisa manter as aparências, porque o voto de nada vai valer. Nesse sentido, todas as leis canceladas, as instituições interrompidas na sua ação, naquilo que seria o seu sentido, definem que a gente realmente se encontra nisso que a gente pode chamar um estado de exceção. Estando em estado de exceção, leis interrompidas, soberanos que simplesmente ditam aquilo que lhes convém, conforme suas necessidades de macho branco europeu, colonialista, colonizador, oligarca, plutocrata e etc.,
e também cleptocrata, é bom lembrar, essa é uma característica do nosso governo. O que nos cabe, e eu sei que na condição apenas de testemunha desse processo, talvez eu não devesse falar isso, mas eu sinto muita vontade de dizer isso, nos cabe a luta. A luta é feminina. A luta não precisa ser bem comportada, a luta não precisa ser burguesa, não precisa ser bela, recatada e nem do lar, nem deve. E a luta, a meu ver, hoje, contra o golpe, é uma luta também contra a misoginia. E é uma luta, então, que permita a representação de todos os sujeitos que, hoje em dia, a partir de sua singularidade, fazem e querem fazer política no Brasil, ou seja, fazer um outro país, construir um país que seja realmente nosso. A gente dá a isso o nome de democracia. E a democracia é feminina e vale a pena lutar com ela, como ela.